Seja bem-vindo a mais um Está Escrito. O Está Escrito, lembrando que foi criado para que eu e você possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que é importantíssimo para nós entendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Pois bem, semana essa que está poderosa, quero completar este último dia da semana falando sobre oportunidades. Você já teve alguma oportunidade na sua vida? Você já parou para imaginar, parou para pensar que há oportunidades que ela vem, passa e nunca mais volta? E a pergunta que fica no ar: será que nós temos aproveitado cada oportunidade que aparece em nossa vida? Ou será que estamos deixando ela passar e depois olharemos para o retrovisor da nossa vida e diremos: que pena por eu não ter aproveitado aquela oportunidade? Pois bem, quero falar baseado em Efésios, capítulo número 5, versículos número 16, que nos diz da seguinte forma: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então, de cara, Paulo já está nos exortando a termos um cuidado especial da forma que nós vivemos. Porque, como nós aprendemos na aula de ontem, que os nossos dias passam muito rápido. Mas como nós iremos aproveitar as oportunidades que passam pela gente? Eu tenho certeza absoluta que tanto eu quanto você já se arrependeu muito por oportunidades que passaram por nós e nós não soubemos aproveitá-la. Parte B do versículo que diz assim: que não seja como um insensato, mas como sábios que aproveitam ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo nos deixa aqui dois ensinamentos extraordinários, que é para ficarmos atentos à forma que nós vivemos e sermos sábios para não deixarmos as oportunidades passarem por nós despercebidas. Uma das coisas que nós atentamos aqui é que ele começa dizendo que não sejamos como os insensatos. O que é uma pessoa insensata? Como a gente consegue observar e interpretar se nós somos ou não somos insensatos, ou quem são pessoas insensatas à nossa volta? O insensato, de forma geral, é aquele famoso sem noção, um sem senso, sem razão ou sem prudência. A pessoa que tem um comportamento imprudente, que não presta atenção nas consequências que irão acontecer, pessoas desequilibradas, pessoas que até são chamadas de loucas porque agem sem nem um pingo de juízo. Os sem bom senso, vamos caracterizá-lo, são pessoas impulsivas, sem considerar a consequência dos seus atos. A pessoa imprudente, o que é uma pessoa imprudente? É uma pessoa que refere ao seu comportamento e ao seu ato de forma arriscada. Não mede as consequências do que poderá acontecer devido àquela atitude. O que é uma pessoa desequilibrada? É uma pessoa que age de forma irracional, ou seja, não pensa de hora nenhuma. É uma pessoa que é dominada por suas emoções e sentimentos. E, por fim, a pessoa insensata, ela vai tanto aprofundando nessas características das quais nós falamos, que ela chega a ser considerada como uma pessoa louca. O que é uma pessoa louca? Em vários contextos, mas no sentido geral, de não ter razão para agir conforme elas agem. Na visão bíblica,
na visão da sabedoria milenar, trago para nós que a pessoa insensata é uma pessoa que, além de não agir com juízo, falta-lhe sabedoria, falta-lhe discernimento, especialmente em relação a abrir mão das coisas de Deus, de sua sabedoria, de sua palavra instrutiva, da sua palavra disciplinadora, aconselhadora, ou seja, ele prefere viver a vida de qualquer maneira. Falta para ele sabedoria e juízo. Como assim? Essa pessoa age sem pensar, age sem bom senso, desprezando princípios morais e espirituais. Pessoas que não pensam que as coisas que irão fazer ou que estão fazendo pode lhes trazer um prejuízo enorme, tanto na sua família quanto para si próprio, principalmente em relação à sua vida com Deus. É uma pessoa desobediente, que ela deixa claro, que ela transparece que ela não está nem aí para as coisas de Deus e para a sua vontade e para a sua palavra, que ela ignora todas as evidências que vêm de Deus, a sua criação, o seu poder, o modo de viver em santidade que a palavra nos ensina, tudo isso por uma pessoa insensata é ignorado. E qual é o resultado disso tudo? O resultado, com certeza, é negativo. E com certeza vai tornar essa pessoa, como nós falamos há instantes atrás, uma pessoa tola, que ao invés dela se colocar em um posicionamento de sabedoria, ao invés dela crescer, dela galgar terrenos, dela ter condições de ter sucesso, pelo contrário, ela vai simplesmente caindo por água abaixo. Aí talvez você fale comigo que não é verdade, que há pessoas que não servem a Deus e que conseguem tudo, que dão certo na vida. De fato, algumas pessoas sim, mas não na área espiritual. Lembre-se de Lucas, capítulo 12, verso número 20, quando Jesus ele olha para aquele homem rico que vai falando dos seus celeiros, da sua colheita, que foi com bastante sucesso, que ele teria que ampliar os seus galpões para que desse conta de tudo e sossegasse a sua alma. Porém, Jesus vira para ele e diz assim: louco, hoje mesmo te pedirá a tua alma. E aí, para onde vai tudo isso que você tem plantado? É a pergunta que fica no ar para mim e para você. Será o que nós temos plantado? Será que as oportunidades que têm aparecido na nossa vida têm sido bem aproveitadas ou temos nos colocado na posição de insensatos? Se ligue, analise isso e pense qual o posicionamento nós estamos nele. Pois bem, os dias são pesados, a vida não dá mole para ninguém, isso é claro, isso é objetivo. E todos nós sabemos, não importa qual classe social, não importa a sua etnia, a sua religião ou qualquer outro tipo de comportamento seu, a vida não é fácil para ninguém. Só muda o tipo de problema, o nível do problema, seja ele financeiro, seja ele na saúde, seja ele na família, ou seja, só muda o tipo de problema. Mas continua sendo dias maus, continua sendo anos difíceis para todo mundo, continua sendo desafios para o cotidiano. Mas Paulo, ele já nos orienta nesses versículos aos Efésios: não deixe passar batido as oportunidades. Pois bem, primeiro passo que eu quero falar aqui hoje é: quem busca sabedoria aproveita oportunidades divinas. A sabedoria não tem outra forma de buscar a não ser na presença de quem é dono da sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria não vem das faculdades, não vem dos livros que você lê.
Sabedoria é algo que vem diretamente do relacionamento entre você e Deus. Porque a palavra nos diz que dele vem a sabedoria, da sua boca vem o entendimento e o conhecimento. Então, sabedoria só é possível quando vem dele. Tiago nos escreve que aquele que não tem sabedoria, peça, porque a todos ele dá liberalmente. E detalhe, peça sem dúvida. Então, somente Deus é a fonte de toda a sabedoria. Pois bem, aqui está a importância de viver intencionalmente, valorizando cada porta que Deus abre para nós. Deus, às vezes, ele nos abre portas e nós a perdemos por algumas características básicas. Primeiro, guardar mágoa e rancor das pessoas. Estar chateado, com raiva porque alguém falou alguma coisa que não nos agradou. Chateado por alguma bronca que nós ganhamos. E isso nos faz perder grandes oportunidades na vida. Um outro exemplo são propostas que nós deixamos passar batido. Os nossos sentimentos e as nossas emoções podem nos jogar no buraco. Não é à toa que Jeremias escreveu que enganoso é o coração, e quem o conhecerá? E Salomão também escreveu, de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o nosso coração tem que ser guardado. De tudo que se deve guardar, guarde o coração. Coração é o quê? Centro de nossas emoções e sentimentos. Nosso intelecto, nossa razão. Por isso que nós temos que pedir a Deus sabedoria, para nós não nos tornarmos insensatos. E quando nós nos tornamos insensatos, nós perdemos grandes oportunidades na vida. Pois bem, como reconhecer as oportunidades certas e saber se essas oportunidades são divinas? Uma das primeiras características, o que vem de Deus e o que não vem, o que é ou que não é para você. Isso é um desafio para todos nós. Essas janelas que ele abre nos céus para nos abençoar são oportunidades únicas e elas vêm, às vezes, disfarçadas de oportunidades no trabalho, na igreja, e às vezes elas são únicas. Às vezes são amizades novas que aparecem para nós e nós deixamos passar batidos. Às vezes são nossos relacionamentos interpessoais ou com outras pessoas, através das coisas que a gente lê, que a gente assiste. Tudo isso são oportunidades que aparecem. E uma janela divina aberta no céu é para facilitar a nossa vida aqui na Terra, porque nós precisamos viver uma vida mais fácil. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições e todos sabemos disso, mas a mesma Bíblia que diz que no mundo teremos aflições, ela também diz, eu vim para que tenhais vida, mas vida em abundância. E aqui nós devemos entender que para nós aproveitarmos essas oportunidades e sabermos se elas são oportunidades certas ou não para a nossa vida, temos que buscar de Deus a sabedoria e aprender a reconhecer aquilo que vem dele. Porque o que vem dele traz paz, o que vem dele traz tranquilidade, o que vem dele é aquilo que vem acrescentar na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que aos Colossenses que seja a paz de Deus o árbitro da sua vida. A paz de Deus tem que ser o árbitro. O próprio Jesus diz assim, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E Paulo escrevendo também
aos Filipenses, ele diz assim: e o Deus de paz vos dará uma paz tão extraordinária e inexplicável que ela inundará a sua alma e o seu entendimento em Cristo Jesus. É essa paz que vai te guiar, é essa paz que vai te direcionar. E se o seu coração não estiver em paz, o que significa? Que essa oportunidade, que essa janela não vem dele. Na semana que vem nós continuaremos com essa série, porque essa série é extraordinária, tem muito aprendizado para nós. E nós daremos sequência nela e eu tenho certeza que você aprenderá demais, assim como eu tenho aprendido. E entenda, o que Deus reservou para nós é aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e ainda não chegou no nosso coração. Prepare para embarcar comigo nessa grande viagem e juntos navegaremos no oceano do Espírito em profundidade, em conhecer as coisas que Deus tem reservado para cada um de nós. Paz e prosperidade seja sobre sua vida, um final de semana muito abençoado e te espero segunda-feira no Está Escrito. Deus te abençoe, fique na paz e até semana que vem.